A franquia Evil Dead é indiscutivelmente uma das mais clássicas do cinema de horror, tendo conquistado legiões de fãs desde o lançamento do primeiro filme da saga, lá em 1981. Agora, a poucos dias da estreia de Evil Dead Rise, chegou a hora de revisitarmos essa icônica franquia, cheia de sangue, sustos e humor. Para embarcar nessa review, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Quem conheceu Sam Raimi pelos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire pode não imaginar que o diretor teve seu nome alçado aos holofotes ao dirigir um terror de baixo orçamento lá no início dos anos 80. Lá na época, se não fosse pelo empurrãozinho do já consagrado autor Stephen King, que fez uma review bem positiva do filme, talvez esse longa nunca tivesse deixado de ser só mais um filmezinho de terror desconhecido. Porém, o fato é que Evil Dead, de 1981, que aqui no Brasil ganhou o título de Uma Noite Alucinante, tá muito, mas muito longe de ser só mais um filmeco de terror dos anos 80. Graças principalmente à direção criativa e inventiva do Sam Raimi, Evil Dead conquistou fãs por onde passou e se consolidou como uma das grandes pérolas do cinema trash, dando origem a uma longa franquia que agora está prestes a ganhar mais um exemplar, o aguardadíssimo Evil Dead Rise. Mas, é claro, antes da gente começar a falar dessa icônica franquia, aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror para fã de terror, com um pouquinho do bom e do melhor que o cinema de horror tem a oferecer. Também aproveita e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Agora sim, recado dado, bora falar da franquia Evil Dead. Um grupo de jovens resolve passar alguns dias em uma cabana isolada no meio da floresta, onde encontram um livro amaldiçoado capaz de conjurar forças demoníacas que colocarão em risco a vida de todos. Apesar dessa premissa simples e do baixo orçamento do filme, Evil Dead é um filme que até hoje consegue surpreender, divertir e assustar. Muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aí no cinema de horror, ainda mais para a época em que foi lançado, o longa é uma deliciosa combinação de terror visceral com um humor ácido único. Temos aqui sagacidade suficiente para unir de uma forma muito criativa os elementos do horror, em que pesem uma atmosfera ameaçadora e quantidades excessivas de sangue e gore, com tiradas certeiras de um humor trash da melhor qualidade sem que uma coisa ofusque a outra. Na construção disso tudo, destacam-se ótimos efeitos práticos e técnicas de filmagem inventivas que conferem a Evil Dead uma personalidade muito forte, uma identidade muito própria. Aquela câmera correndo pela floresta ali entre as árvores, por exemplo, é um traço inconfundível dessa personalidade, algo que os fãs já reconhecem quase como que uma assinatura da franquia. Tudo isso são méritos do diretor Sam Raimi, mas também não tem como falar de Evil Dead sem citar outro grande responsável na construção de toda essa identidade da franquia. Eu tô falando, é claro, de Bruce Campbell, em sua icônica performance como protagonista Ash Williams, provavelmente um dos personagens mais marcantes da carreira do ator. E bom, eu não preciso nem dizer que o filme foi um estrondoso sucesso, de modo que uma sequência certamente viria uma hora ou outra. Eis então que em 1987, 6 anos depois do lançamento do primeiro filme, chega Evil Dead 2, um filme que é curioso porque ele funciona tanto como uma sequência quanto como um remake do original. Negócio meio confuso, né? Pois bem, vamos ver bem certinho como é que isso rolou. Evil Dead 2 começa com o Ash indo lá para a dita cabana isolado na floresta junto com a sua namorada. Lá eles encontram um toca-fitas em que tem uma gravação lá de um professor, um pesquisador, lendo trechos do Necronômico, o dito livro amaldiçoado. Quando eles tocam essas gravações e as palavras proibidas são proferidas em voz alta, temos a invocação da dita entidade demoníaca que dá início aos eventos do filme. Percebam que esse retorno do Ash à cabana soa um tanto estranho, porque ele parece que não se lembra de nada do que aconteceu no primeiro filme, o que deixa esse segundo longa com uma cara de remake. Como se ao invés de ir para a cabana com o seu grupo de amigos, como no primeiro filme, ele agora estivesse sozinho lá indo com a sua namorada para passar uns dias com ela na cabana. Dentro disso, seria possível pensar nesse filme como uma sequência caso a gente considerasse que o Ash simplesmente não está dando a mínima para o que aconteceu lá no passado e por algum motivo estivesse resolvendo levar sua nova namorada lá para passar alguns dias de boas.
O problema é que para essa interpretação funcionar, a gente precisa elevar a nossa suspensão da descrença a níveis estratosféricos, um pouco demais na minha humilde opinião. De modo que na minha cabeça faça muito mais sentido pensar em Evil Dead 2 realmente como um remake. O ator Bruce Campbell deu uma entrevista uma vez explicando como que se deve assistir esses filmes da forma correta, o que envolve ali tu pausar o primeiro filme em uma cena específica e começar o segundo a partir de uma cena específica, algo que encaixaria os dois ali em uma mesma história, que faria muito mais sentido do que tanto a ideia do remake quanto a ideia da sequência propriamente dita. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link da entrevista em inglês do Bruce Campbell explicando como assistir esses dois filmes juntos. Mas de qualquer forma, quer você pense em Evil Dead 2 como um remake ou como uma sequência, o fato é que o filme foi um estrondoso sucesso e agradou muito os fãs do filme original. Afinal, temos aqui toda aquela atmosfera ameaçadora, toda a estética, as técnicas de filmagem, o gore e o humor que compõem toda a personalidade do filme original. A grande diferença de um pro outro é que aqui em Evil Dead 2 a gente tem muito mais humor, algo que se sobrepõe ao terror, embora é claro ainda hajam aqui todos os elementos de horror que vimos no filme de 81. De qualquer modo, com um orçamento muito maior do que o do original, aqui o Sam Raimi teve toda a liberdade necessária para aprofundar a mitologia do Necronomicon e explorar melhor todo o potencial surreal da sua história. De modo que tem muito fã que inclusive prefere esse segundo filme do que o original, embora eu pessoalmente goste bem mais do filme de 1981. E bom, se a tendência do 1 pro 2 foi um aumento no nível da comédia em detrimento do terror, no terceiro filme isso continua, e Army of Darkness, esse terceiro filme da franquia Evil Dead, é na verdade uma grande aventura de comédia com alguns elementozinhos ali de terror, mas que difere muito da vibe dos dois primeiros longas. Mesmo assim, o filme é muito adorado pelos fãs e é muito mais grandioso do que seus antecessores em todos os aspectos. Na história, o Ash, nosso personagem principal, volta no tempo até a época da Idade Média, em que deve se aliar a um grupo de pessoas que estão lutando ali numa guerra contra os demônios. Há, é claro, um monte de invencionices e surrealidade nesse filme, mas eu acredito que é algo que funciona bem pro longa, de modo que Army of Darkness é um filme mirabolante, sim, mas extremamente divertido. Ainda que seja o meu menos favorito da franquia, há de se pontuar que há aqui qualidade suficiente para tornar Army of Darkness uma das grandes pérolas do cinema trash dos anos 90. E assim conclui-se a trilogia clássica de Evil Dead, essa que é, para alguns fãs, composta pelos únicos filmes realmente bons da franquia. E eu digo isso porque o quarto filme da franquia, lançado mais de 20 anos depois de Army of Darkness, dividiu bastante os fãs da saga. Esse filme chama-se simplesmente Evil Dead, sendo um remake do original e ganhando aqui no Brasil o nome A Morte do Demônio. Lançado em 2013, no meio de toda aquela onda de remakes e reboots de franquias clássicas, esse filme se distancia bastante do tom da trilogia original. Esse filme abandona quase que completamente o tom mais humorístico dos filmes originais e abraça com tudo um terror visceral e extremamente sangrento. Sendo meio que um remake, a história desse filme é bem semelhante à do longa de 1981, com um grupo de amigos indo para uma cabana isolada na floresta e lá encontrando o famoso Necronômico, o dito livro amaldiçoado. Um deles tem a brilhante ideia de ler em voz alta algumas passagens do livro e isso acaba invocando a dita entidade demoníaca que os possui um a um, causando um verdadeiro banho de sangue. E devo dizer aqui, meus queridos e minhas queridas, os fãs saudosistas que me perdoem, mas esse é o meu filme favorito da franquia até agora. E eu digo isso porque, apesar de ser realmente bem diferente dos filmes originais, o longa ainda mantém uma certa essência no sentido da forma de se fazer terror. A gente tem aquela câmera correndo ali pela floresta, a gente tem todo o gore, toda a estética das criaturas possuídas, tudo isso fazendo referência aos filmes originais, de modo que ao assistir esse longa, não tem como não dizer que esse filme é efetivamente parte da franquia Evil Dead. E por mais que tu aí não goste de como isso tudo foi explorado no filme, deixando de lado aquele humor ácido que era a marca da franquia, é preciso admitir que é tudo muito bem feito. Dito de outra forma, é um longa que funciona muito bem enquanto um filme de terror isolado, ainda que as comparações com o resto da franquia possam torná-lo menos valoroso aos olhos dos fãs dos filmes clássicos.
Ou seja, a gente não tem aqui um filme que seja efetivamente ruim. Ele só se torna ruim aos olhos de quem compara ele com os demais. Não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso aí. E bom, chega agora de falar desse filme, até porque aqui no Cine Horror 101 tem um vídeo falando só sobre ele. Eu vou deixar o card aqui na tela para quem tiver interesse em conferir. E assim então encerramos a nossa review da franquia Evil Dead. Lembrando que além dos filmes aqui mencionados, a gente tem também um jogo baseado nos longas e a série Ash vs Evil Dead, sobre a qual eu não vou falar aqui porque, bom, eu meio que não assisti, então vamos deixar quieto essa parte. Quanto a Evil Dead Rise, o próximo filme da franquia, as expectativas estão lá no alto. Tudo indica que esse longa vai seguir mais ou menos a vibe do remake de 2013, algo que pra mim é muito positivo. A gente vai ter um filme extremamente visceral e focado no horror. E se tu aí for um daqueles fãs que sente falta do humor ácido próprio dos primeiros filmes da franquia, eu sugiro tentar ver Evil Dead Rise como um filme isolado, um filme que serve como uma sequência do remake de 2013 e tentar não comparar muito as coisas. Porque se a pegada for a mesma desse último filme da franquia, eu imagino que o negócio realmente fique muito bom. É claro, caso a gente evite ficar comparando muito com os primeiros. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Deixem um like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo quais são as suas opiniões sobre os filmes da franquia Evil Dead. E claro, quais as suas expectativas para Evil Dead Rise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!